o propósito da companhia, que ela foi muito fiel de lá e até hoje, é não estar literalmente construindo e olhando o curto prazo daquela história daquele local, e é entender para onde está indo a necessidade, a dor, a tendência, a escassez daquilo que o cliente atual provê. E mostrar para o investidor o porquê que ele deve sair da zona de conforto dele e fazer essa diversificação de carteira, trazendo um pouco do seu aporte aqui para São Paulo, uma potência mundial. Que a gente sabe que imóvel, você precisa de três coisas, né? Localização, localização e localização. E em BH, São Paulo, para qualquer lugar do mundo, uma rua faz diferença. Sim. Então, a Que Vitacom, muda a diferença. ela tem uma expertise de fazer aquisição de terreno que faz total diferença. Você pode fazer um bom empreendimento num lugar ruim, que ele vai dar errado. Fala galera, tudo bem? VGV de Milhões aqui em São Paulo, mais uma vez, com uma presença extraordinária para falar de um tema assim mais extraordinário ainda. A gente vai falar sobre a alavancagem patrimonial, sobre investimento e sobre o Smart Living nessa, né, potência que a gente vê aqui em São Paulo, para desmistificar para você que é investidor, quer entender um pouco mais sobre como é de fato esse investimento. A gente não poderia chamar, né, uma pessoa diferente, que seria a Bruna, superintendente aqui na Vitacom, para contar todos os detalhes de como que essa jornada funciona na prática, e acompanhada do Gui Nogueira, nosso corretor aí de BH, que faz, né, as honras da casa, mostrando também para vocês as oportunidades e, obviamente, criando aquela confiança que é necessário para fazer esse investimento, tá, gente? Então, tá aqui comigo mais uma vez, meu parceiro Bernardo, que já vai passar logo a palavra aí para os nossos convidados, para a gente iniciar esse bate-papo, que vai ser muito, muito bacana. Pessoal, sejam muito bem-vindos, com muito orgulho, mais uma vez, né, em terras paulistas, né, que a gente já tá ficando acostumado já. É um prazer receber Gui mais uma vez, novamente, muito obrigado. E Bruna, é um prazer aí, ó, vamos saber de tudo aí da Vitacom, né, No que sabe detalhe, hoje não tem isso, nada para esconder. não tem nada. Bruna, por favor, se apresente, fala pra gente um pouquinho. Bom, obrigado aí pelo espaço. Estou muito feliz de participar com vocês, com o Gui, meu parceiro, meu sócio, né? A gente está nesse legado aí junto de Vitacom e Belo Horizonte. Hoje a gente vai trazer para vocês um conteúdo legal, algo que sim, para trazer o que é a Vitacom, quem somos, né? Como a gente surgiu, com um embasamento e mostrar para o investidor o porquê que ele deve sair da zona de conforto dele e fazer essa diversificação de carteira, trazendo um pouco do seu aporte aqui para São Paulo, uma potência mundial. Então a gente vai bater um papo bem fluido, né, Gui? É isso aí. Bem descontraído para a gente poder falar. Então a Vitacom, uma empresa ali disruptiva, ela veio para inovar o mercado imobiliário mesmo, temos 15 anos de mercado, a gente já tem mais de 100 projetos em São Paulo, um land bank aí de mais de 8 bilhões em terreno para ser lançado ainda, então 2025, 26, a todo vapor aí nas melhores localizações de São Paulo. Então o foco da companhia é trazer dinheiro no bolso do investidor. E foi por isso que o Gui, né, chamou a atenção dele quando eu fui falar com ele. A gente tem uma história engraçada que eu acho legal Chamou 3 vezes. de comentar aqui, que eu acho que fica meio nos bastidores. Ele me ignorou 3 vezes, aí eu virei para ele e falei assim, ó, a gente está com dinheiro na mesa aqui, seus investidores vão acabar investindo aqui com a gente, porque isso vai chegar, você quer ou não quer participar disso? E aí foi quando ele falou, opa, deixa eu escutar direito, o que que é isso, né? Porque a ideia dele, o que que eu vou fazer em São Paulo? Sou de BH, né, Gui? Exatamente. O pessoal sempre me perguntou, né? Falou, o que que um corretor de Minas tá indo vender imóvel em São Paulo? Tá faltando imóvel em Minas? A gente sabe que não tá, né, gente? Então, quando a Bruna me chamou, eu falei, gente, tem essa questão de logística, né? Como é que eu vou mostrar imóvel lá? A gente tem imóveis, bons imóveis em BH pro foco do investidor, mas a gente, com essa Selic alta e tudo mais, a gente perdeu competitividade no mercado imobiliário de Belo Horizonte para quem está pensando em rentabilidade.
E quando a Bruna me mostrou esse modelo da Vitacom, e ela falou a palavra certa, que é diversificação. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje é entender que não significa que você vai colocar todas as fichas em outra cidade, mas você tem a possibilidade de explorar outros mercados, que é o mercado de São Paulo, super grande, e a Vitacom, diferente de outras consultoras, que quando você compra um imóvel, você tem pós-chave, né? Você comprou o tijolo, pós-chave, para você ser patrimonialista e procurar rentabilidade, você tem que fazer alguns investimentos de tempo e dinheiro. Então, e aí eu pensei nisso, falei, gente, como é que eu vou fazer isso em São Paulo? Então, quando a Vitacom, a gente fala que ela é especializada em investimento imobiliário, é desde buscar a maior rentabilidade com menor dor de cabeça possível. É você ter um ativo imobiliário e diversificando a praça, vindo aqui para São Paulo. Aí eu falei, missão aceita. E aí estamos aí já mais de 2 anos juntos, muitos investidores de BH, de Minas, e aí a força de rede social, a gente está conseguindo, estamos fechando um contrato hoje de um dos exemplos, teve outros, mas um cliente da Austrália, Sim. que está trazendo patrimônio para o Brasil. Então, você vê que a barreira de entrada com esse produto, com a solução completa, ela não fica limitada à praça de São Paulo. Por exemplo, Belo Horizonte, a maioria das pessoas que compra é de Belo Horizonte. Aqui não. Com essa solução, você pode comprar de qualquer lugar do mundo. Então, virou um ativo mesmo, mais rentável na maior cidade do Brasil. Nós temos cases reais, né, de alta valorização e rentabilidade que a gente traz para o investidor. Então, não é eu vou contar uma história aqui para você. Não, eu tenho cases reais desse período desses 15 anos, de quando a gente lançou, de quanto que teve de valorização, de quanto que o nosso investidor está rentabilizando, e quando coloca ali com embasamento para o investidor, fecha a conta e ele fala, não, eu preciso me movimentar, porque se eu fico parado, eu estou perdendo dinheiro. Então, ele precisa fazer essa diversificação. Ninguém está falando para ele deixar de investir na cidade dele, jamais. Ali, aquela segurança, eu estou ali do ladinho, né? Que vocês falam, né? Eu estou aqui, quero pegar, estou vendo. Só que precisa ter uma diversificação para você conseguir um ganho mais expressivo no mercado. Então, vir para São Paulo é um meio de você conseguir uma valorização e uma rentabilidade muito acima da média do que você ficar estagnado somente lá na sua cidade ou no seu estado. O que eu acho legal da companhia também trazer, de vocês passarem esse ponto, por ser um polo gerador de demanda, né? Você tem uma infinidade de pessoas ali, né? Vamos falar aqui onde a gente está, basicamente, nessa localização. Aqui a gente não depende de férias, não depende de verão, não depende de nada. Tudo acontece o ano inteiro, todos os dias, de segunda a segunda, manhã, tarde, noite e madrugada. Então, o número de pessoas que passam por São Paulo, e principalmente nessas regiões que a gente escolhe, são regiões estratégicas para trazer demanda para o investidor. Então, o giro de diárias faz sentido e fecha a conta na rentabilidade mensal e anual. Eu vou dar um exemplo. A gente está aqui no House Paulista, né, gente? No estúdio podcast do House Paulista. E aí, eu também sou investidor imobiliário, eu peguei 2 unidades aqui. Eu comprei em agosto de 2024. Então, nós estamos agora em abril. Até hoje, eu não consegui visitar minhas unidades. Porque elas estão sempre alugadas. Case real de investimento. Case real mesmo, gente. Realzíssimo. E tudo que o investidor quer... Aí, eu estava conversando com a moça da recepção. Toda vez que eu venho, eu falo. Eu tô vindo uma vez por mês. Falou, eu quero visitar minhas unidades. Pelo menos uma. Aí ela falou assim, Guilherme, não tem. Não tem disponibilidade, você não consegue visitar. Aí eu falei, mantenha assim. Tomara que eu nunca precise visitar minhas unidades. Que eu nunca consiga, aliás, né? Porque se o objetivo é investimento, eu quero que ela esteja 100% alugada o tempo todo. E uma dúvida também, de quando você está um pouco longe, né, pela questão da logística, eu acho que nada hoje é um empecilho pela questão logística, é que, assim, tem essas dúvidas, o investidor tem essa dúvida, vai alugar, quando vai alugar, como vai alugar, essa questão da rentabilidade. Então, qual, assim, basicamente, a maioria das perguntas que você recebe, assim, quando você está na mesa, negociando com o cliente, que ele está bem envolvido, que ele tem interesse, quer saber mais sobre a companhia, quais são as dúvidas ali que surgem maiores ali nesse ponto? Eu lembrei de um aqui que direto me pergunta, que é questão de vacância, porque o terror do investidor imobiliário é um ativo que ele trouxe para renda,
que gera despesa, porque tá em vacância, que a gente chama, né? Que é o custo de condomínio e IPTU, fora a receita zerada de aluguel. Uma locação tradicional, a gente sabe que, por exemplo, você comprou um imóvel na planta de investimento. Aí você comprou um imóvel lá com um prédio que tem 200, 300 unidades. Várias pessoas lá são patrimonialistas. O cara comprou com objetivo de renda. Você imagina, entregou 300 unidades no mercado de Belo Horizonte, por exemplo. Começa, gente, a vir. O prédio tem um período de maturação. Então começa a alugar uma, outra, outra. Às vezes tem alguém mais apertado que vai jogar o preço para baixo e vai. O cara que está vindo alugar, ele vai fazer leilão. Então, a vacância é uma dor real do investidor. E aí, direto me pergunta: mas eu estou comprando aqui e se meu mês ficar zerado? Não acontece. Por quê? Diferente. Essa é uma questão muito boa. Quando você compra um imóvel da Vitacom e você coloca com a gestão da House, que é 100% opcional, tá, gente? São duas empresas. A House nasceu de dentro da Vitacom e elas se complementam opcionalmente. A pessoa ela pode chamar a House como um facilitador para decorar, imobiliar e também para fazer a gestão. E a gestão da House, eu sempre falo que vale muito a pena você ter, porque a gente sabe que demanda de curta temporada, ainda mais numa cidade igual São Paulo, que tem show, tem evento, as pessoas alugam por 2, 3 dias, 4 dias, ou uma multinacional vem com a executiva que aluga. E o que a House faz? Ela faz essa gestão de curta temporada, que é muito trabalhosa para você fazer uma gestão no Airbnb, por exemplo, é rentável. Mas será que você está disposto a ter essa dor de cabeça por conta dessa rentabilidade? Então a House ela veio para explorar esse nicho que antes não tinha uma imobiliária que administrava essa locação de curta temporada. E a locação de curta temporada, além de ser mais rentável, porque são várias pessoas pagando diárias, você ainda tira essa dor da vacância, que é onde eu comecei. Por quê? Tudo vende, tudo aluga no mercado imobiliário. Questão de preço. Então, a House ela tem uma questão da tarifa dinâmica que, igual a Uber. Então, você vai pedir um Uber sexta-feira, chovendo, 18 horas. Você vai pagar 4 vezes o preço de uma corrida normal. E assim funciona a locação de curta temporada com essa gestão da House. Eles têm um algoritmo, mais um setor humanizado, preocupado em ocupação. Porque a House, ela só recebe se o apartamento estiver alugado, assim como o investidor. Então, ela tem esse interesse em subir a taxa de ocupação. E se tudo aluga e tudo vende com o preço certo, você imagina que a gente tem um empreendimento que acabou de ser julgado no mercado. A diária vai ser mais baixa, vai enchendo o copo e a diária vai subindo. Então, mesmo que seja um empreendimento novo, diferente desse que a gente estava falando, você, já no primeiro mês você já começa a ter uma rentabilidade. Não vai ser, obviamente, igual a de um produto com 6, 12 meses de mercado. Mas esse custo de vacância não é uma dor para esse investidor. Então, você já começa o mês sabendo que pelo menos dinheiro você não vai pôr, que todas as despesas estão pagas. E ainda vai ter uma rentabilidade aí sobrando. O projeto vai maturando, você começa a ter uma rentabilidade fora da curva. Que é um grande facilitador, né, para um investidor. Acho que talvez assim, nesse ponto de negociação e assim, como superintendente dessa máquina enorme que a gente sabe que você tem que tomar conta, que é muita coisa. Eu não sei como é que ela não tem cabelo branco. Eu também não sei. Então, assim, é uma loucura. A vida dessa moça aqui é brincadeira, não. Então, assim, o que a gente gostaria também de passar para quem quer investir, para quem tem essa ideia ainda, fica um pouco incipiente por falta de ter essa visão clara que vem da companhia. Eu acho que você, por representar a empresa, acho que essa informação ela é muito importante. O que realmente o investidor ganha ao investir aqui? Diversificar, como você mesmo disse, a carteira dele para que, de fato, ele consiga ter essa rentabilidade e ter um pouco mais até de sensibilidade para fazer determinados comparativos, né, por metro quadrado, entender um pouco mais sobre a dinâmica de São Paulo. Quando esse investidor passa por essa jornada, ele faz essa aquisição e faz esse investimento com a Vitacom, a partir do momento que ele se torna um cliente, qual é a grande satisfação dele? E só complementando, né, que eu acho que até já me perguntaram isso também, qual que é a diferença de fazer um investimento em qualquer outra construtora, incorporadora e na Vitacom, que eu acho que é o nosso diferencial mesmo competitivo. Por favor, Bruno. Aqui, nós somos os pioneiros em compactos, então a gente não está simplesmente comprando um terreno e construindo um prédio. A gente faz um estudo de mercado embasado, né, para trazer para o investidor
a rentabilidade que ele busca e a valorização que ele busca. E a gente tem um time incompleto aqui também dentro da companhia que trouxe, então, o investidor, ele falava assim: eu quero comprar, eu quero adquirir, eu quero a rentabilidade de vocês, eu quero a valorização, mas eu não quero dor de cabeça. E aí a gente trouxe a solução completa para o investidor. Você adquire o melhor imóvel com a solução de investidor, com uma extensão da casa dentro do condomínio, você vai ter a rentabilidade que você quer, você vai ter a demanda, e você tem uma empresa para fazer o decore e a gestão para você. Então, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil e do mundo que eu consigo investir num Vitacom com house e ter tranquilidade que o meu imóvel vai estar valorizando acima da média, rentabilizando acima da média e com a gestão e operação funcionando e eu acompanhando tudo num aplicativo de celular. Eu acho que tem um parêntese também, que eu acho que o grande diferencial da Vitacom para outras incorporadoras, igual a Bruna falou, ela é pioneira. Então, quem trouxe esse conceito de estúdio para o Brasil foi a Vitacom. As outras falaram assim, opa, é Deixa eu um surfar essa business moda aqui aqui também. inexplorado, vamos fazer. É um baita ativo imobiliário. Então, a Vitacom já puxou isso. E como ela é uma empresa totalmente disruptiva, todos os empreendimentos que a Vitacom lança sempre tem alguma novidade para poder puxar demanda. Então, porque o segredo tem demanda em São Paulo? Tem, é um mercado gigante de próprio público que mora aqui e público que vem de fora. Mas o que a pessoa vai escolher? Ficar no A ou no B? Esse é o grande diferencial. Então, essa questão de vários serviços agregados, estamos aqui no House Paulista, vou dar um exemplo de novo. Tem estúdio de podcast, tem um salão aqui do lado, tem um mercadinho com tudo aqui. E o cara vai pagar uma diária de IBS. Então, o cara vai falar assim, pô, eu vou ficar no empreendimento IBS ou de uma outra incorporadora que não tem nada disso, ou vou ficar aqui no House Paulista, paga no mesmo preço. Então, o cara opta por ficar aqui. E se a gente está falando de gestão de curta temporada, a gente tem que preocupar com taxa de ocupação. Então, todos os empreendimentos da Vitacom, e é uma empresa muito baseada em dados, tem os comparativos de empreendimentos da Vitacom versus outras Mercado. incorporadoras, falando assim, que seja no bairro Jardins, por exemplo, tem inúmeras opções de estúdios lá. Você vai chegar e tem o comparativo de todos os estúdios de outras incorporadoras e o da Vitacom. A gente consegue duas coisas a mais: ocupação maior e preço melhor, porque a pessoa percebe esse serviço agregado. É o serviço prestado, né? E mais uma outra coisa também que eu vejo que é um grande diferencial: a inteligência, que a gente sabe que imóvel, você precisa de três coisas, né? Localização, localização e localização. E em BH, São Paulo, para qualquer lugar do mundo, uma rua faz diferença. Sim. Então, a Vitacom, Toda diferença. ela tem uma expertise de fazer aquisição de terreno que faz total diferença. Você pode fazer um bom empreendimento num lugar ruim, que ele vai dar errado. Então, se você tem vários empreendimentos, mas você tem no melhor terreno, com tanto de serviço agregado, isso faz com que as pessoas optem por ficar no seu. Então, eu estava até de curiosidade, eu conversei com o Antônio, que é o vice-presidente, agora sócio também da Vitacom, e aí perguntando para ele, falei, Antônio, tem milhares de terrenos aqui em São Paulo, como é que vocês escolhem? Aí ele falou, Gui, a gente recebe, em média, 350 terrenos por mês. Aí já tem umas diretrizes que automaticamente já é descartado na hora que chega o terreno. Sobrou 50. Vem um departamento de estudo de mercado, detecta os melhores, aí sobra 10, por exemplo, isso por mês. Aí, todo domingo, os sócios da Vitacom e o Antônio, que agora é sócio também, rodam domingo, gente. O povo de São Paulo é meio doido, né? Você sabe. Então, o povo roda domingo, enquanto você tá lá almoçando, tomando sua cerveja, eles estão trabalhando. Aí eu falei, tomando cerveja, não é pra você não, tá, Bruno? É pra todo mundo. E aí, os caras estão lá Porque eu tô rodando trabalhando. terreno. Não, porque eu olhei pra você e falei, o pessoal vai achar que eu tô tomando cerveja domingo. Toma não. E aí, então, enquanto a gente tá lá, o pessoal tá rodando terreno. Por quê? Eles fazem como se fosse um teste à cega. Isso eu achei muito legal, essa estratégia. Você tem lá 10 terrenos que passam por esses crivos. Eles vão um por um e vão pontuando os terrenos. No final, na segunda-feira que seja, eles se reúnem e batem as avaliações de 0 a 10 de que cada um fez. O que tem a maior pontuação é o que eles seguem primeiro. Então, assim, terreno escolhido a dedo. Processo, né? Também, né?
Você falando, você vê aí, você vê É. várias etapas, né? E tem uma coisa também, pessoal, que até dos nossos temas, que é o Smart Living. A galera fala muito sobre isso. Smart Living não é só construir um estúdio pequeno, né? Ele tem que oferecer serviços e fazer isso tudo que é prestar um serviço, que é ter uma experiência diferente. Porque não é só, igual você falou, todos esses serviços aqui, eles se revertem para o condomínio, né? Diminuindo a taxa de condomínio. Então, você agrega valor de diversas formas para o investidor, né? E acho que assim, nesse fomento todo, a gente não trouxe, né, só a Bruna para poder falar sobre isso. A gente, né, começou esse episódio já com esse aquecimento, já com, né, uma riqueza de informação da Bruna aqui junto com o Gui, e a gente vai estender também, porque é um episódio muito especial. E a gente também vai trazer aqui para conversar um pouquinho sobre Vitacom, falar sobre essa máquina para o investidor, com o Ariel também, e acho que a gente consegue com muita consistência com esse episódio desmistificar, né, essa questão de como investir, por onde começar. Achei muito legal, poxa, a Vitacom entrega esse documento para o investidor em comparação com outras construtoras. Esse a gente apresenta, obviamente, numa apresentação. Olha só que massa. Você vai receber todas as informações, porque você tem que gerar credibilidade para o investidor. E, né, igual eu falei que a pessoa que vai se hospedar, ela vai comparar A ou B, o investidor também tem uma cartela gigante de empreendimentos. Bora pro segundo bloco, porque o negócio aqui, como se diz lá em Belo Horizonte, não é pra bobo não, tá? O negócio tá começando agora da pesada. Ariel Frankel aqui da Vitacom na nossa frente para poder complementar esse episódio, trazendo pra gente tudo que a gente realmente precisa saber sobre a companhia, sobre a história da companhia, sobre a história dele também, que é muito bacana. Ele vai apresentar pra gente também um contexto. E eu acho que para quem é investidor, ter esse momento, né, um dos donos da companhia aqui à frente para poder te mostrar todo o caminho, a caminhada que essa companhia fez para chegar nesse ponto que ela chegou e trazer o melhor produto para o mercado, eu acho que não tinha como ser diferente. Aqui a gente vem para esse segundo bloco, já com uma pergunta capciosa que a gente não podia deixar de fazer, mas antes eu quero passar a palavra para o Ariel se apresentar um pouquinho aqui. Fala, Ariel, a palavra com você, meu querido. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, Gui também de longa data, trazendo bons conteúdos aí, sou fã, acompanho bastante também. Bom, primeiro tem uma jornada aí, você comentou muita transpiração para chegar até aqui, é muito sonho. E a minha história pessoal aí com o mercado tem mais de 20 anos. Eu, além de ter trabalhado em empresa familiar, que já tem aí a terceira geração atuando nesse gosto de imóveis, eu fui muito jovem morar nos Estados Unidos, em Nova York. Eu me formei aqui, trabalhava com vendas, com relacionamento com o cliente e fui para lá de fato para desbravar o mercado e acabei trabalhando como corretor de imóveis no mercado corporativo na ilha de Manhattan. Então, para mim foi um grande aprendizado, porque de lá a gente começou a montar operações cada vez mais de agregação de valor para empresas médias que não eram tão bem atendidas e, logicamente, vocês imaginam o nível de maturidade e profissionalismo do mercado. E é só para encurtar, então, depois de 5 anos trabalhando lá, eu voltei, empreendi, abri a empresa aqui no local, que a ideia seria tanto compra para agregar valor em termos de reforma, agregar valor com terrenos, com montagem de negócios, e a Vitacom, a empresa familiar, que estava ali nascendo no primeiro ano, a gente acabou desenvolvendo vários negócios juntos, através da originação, da visão do que estava acontecendo em cada bairro, de mudanças ali de consumo, e começa a vida Vitacom de transpiração ali conjunta. Então, esse é praticamente ali a guinada. E aí, comentando um pouquinho de Vitacom, que é o grande propósito, né, que já devem ter falado aqui, que foi, de fato, observar como outros mercados maduros já se comportavam, e a gente tinha essa inquietude muito grande de por que não tem um público single
né, ou um público menor que pode e precisa morar perto para efeitos de deslocamento, de não ter 2, 3 horas da sua vida sendo perdidas. Então, literalmente, foi um nicho que a gente atacou, e lá o nicho, a molecada chega mais jovem, né, em relação à informação, ao que está disponível, e a gente foi literalmente aprendendo. Qual que foi uma grande virada para encurtar a história aqui? Foi perceber que este grande nicho, e principalmente estar disposto a entender o consumidor, né? Eu acho que o propósito da companhia, que ela foi muito fiel de lá e até hoje, é não estar literalmente construindo e olhando o curto prazo daquela história daquele local, e é entender para onde está indo a necessidade, a dor, a tendência, a escassez daquilo que o cliente atual provê. E aí teve uma grande virada de chave que a gente percebe ao longo dos quase 10 anos hoje, e que hoje a gente atua muito forte para atender o range como um todo, que não é simplesmente mais um nicho de um público jovem ou que tinha uma vida mais urbana. Isso virou um grande padrão de uma vida minimalista, aonde o cara o consumidor num imóvel maior ou menor, tendo bolso muito grande ou relativamente menor, ele decidiu, não é nenhuma vontade, que ele está indo para um novo lifestyle. Logicamente, esse grande lifestyle que é desejado, que é preterido, inclusive, né, em ambientes que a gente, né, está aqui presente e vê todo o ecossistema funcionando como extensões, né, da área dele, faz com que esses empreendimentos sejam cada vez mais desejáveis. O preço dos imóveis ele sobe cada vez mais, o que empurra uma grande público para partir para a locação, e quem ganha com isso são os investidores, né, que eventualmente são agora, né, elegidos a estarem, né, posicionados, né, nos melhores ativos, que aí é onde entra todo o nosso trabalho, desde escolha do terreno até o fim do processo do serviço, da experiência, da parceria, para que a gente possa estar atraindo, né, os melhores produtos com serviços para, né, ter um diferencial competitivo, né, para valorização imobiliária. Muito legal. Perfeito. Depois dessa aula Né? aqui, a gente vai vir já com uma pergunta capciosa aqui do investidor, outra pesada, e que eu acho que vai muito além de uma pergunta simples, né? Eu acho que é mais uma analogia, e o Gui vai conseguir trazer esse exemplo para a mesa aqui, que é assim, comprar um imóvel de 100 metros por 1 milhão ou 2 imóveis Vitacom, né, por 500 mil cada. Um exemplo aqui na mesa que a gente poderia trazer. Esse investidor, ele tem 2 caminhos, né? Plano A e plano B. Qual que é o caminho de fato e o porquê que o caminho, né, geralmente, né, dos clientes que a gente já atende, que a gente tem na carteira como o Vitacom, fazem essa escolha do plano, opa, peraí, eu acho que aqui, nesse caso, eu vou bem, eu vou melhor. Então, acho que seria legal da gente também entender, porque vem muito valor agregado nisso que o Ariel falou, que não é simplesmente uma companhia que trouxe uma tendência que veio com um estilo diferente. Ela trouxe o quê? Ela trouxe à tona, né? Todo mundo viu que existia esse problema, então, poxa, você passa 3 horas no trânsito, perdendo 3 horas do seu dia, talvez para ir, 3 para voltar, poxa, poderia estar investindo isso na minha saúde, no meu bem-estar, e aí vem a questão do lifestyle. Então, assim, quem ganha com isso? Quem está investindo. Né? Então, acho que o investidor ele tem que ter essa analogia, e isso é muito bem explicado. Então, acho que essa questão de qual imóvel ele vai buscar, por que ele vai buscar essas opções. Boa. Vou trazer esse exemplo para BH, então. Então, Belo Horizonte, a gente estava falando, por exemplo, que a gente tem apartamentos. Vou dar o exemplo do Highline, que é um prédio recente lá que teve muito investidor. Então, nós estamos falando que o apartamento de 1 quarto lá, 800 mil reais, 2 quartos, 1.400.000. O investidor, ele sempre quer o menor valor investido com maior percentual de retorno, certo? E imóvel tem
regra de padeiro, né, de padaria. Quanto menor o imóvel, mais rentável percentualmente ele é, que chama rentabilidade por metro quadrado. E assim funciona. Tanto para Belo Horizonte, nesse exemplo do Highline que eu dei para vocês, o apartamento de 800 mil de um quarto, percentualmente ele vai render mais do que o apartamento de 1.400.000. Então, a gente está trazendo esse exemplo agora comparativo com os estúdios da Vitacom. Hoje, a gente tem uma rentabilidade aí de alguns empreendimentos, eu posso falar, além como Guilherme, embaixador da Vitacom, com o maior orgulho, viu, Ari? Mas como investidor, a gente consegue uma rentabilidade, assim, 0,8, 1% ao mês, mais a valorização do imóvel, e isso, caso concreto, eu falando aqui. Então, se a gente está falando que a média da locação residencial no Brasil hoje, tradicional, é de 0,3, 0,5, quando muito bem alugado. Então, se a gente está falando que o imóvel de R$1 milhão, por exemplo, em Belo Horizonte, rende 3, 4 mil reais por mês, 2 estúdios de 500 mil aqui com a gente, vai render aí, cada um de 500 mil, em torno de 4, 5 mil reais, dependendo também da maturação do projeto e tudo mais. Mas então você vê que pela metade do investimento você tem um retorno percentualmente melhor. Então, é só ele fazer a conta. 1 milhão para ganhar 3 mil ou 2 de 500 para ganhar, né, 7, 8, 9 mil reais. Essa é a conta que ele tem que fazer. E essa é a receita, Ariel, que a gente, como companhia, conseguiu encontrar ao longo desses anos para satisfazer uma demanda real que o mercado tem, porque tem muita gente querendo investir, com grana para investir, mas falta um pouco daquele direcionamento de onde é o lugar certo que eu vou colocar o meu investimento, vou ter a melhor rentabilidade. E eu acho que quando você fala que vai para campo, que vai em busca do melhor terreno, da melhor opção, que traz agregado também uma situação que envolve muita tecnologia, que isso vai ao encontro de um lifestyle daquele consumidor final, é aí que a gente consegue entender, né, o diferencial disso que você mostrou, que é a diferença do percentual do metro quadrado. Às vezes estão com um imóvel maior, um menor, e aí a rentabilidade é distinta muito por isso, né, por esses fatores. Eu acho que seria legal de se complementar também. Ah, perfeito. Via de regra, acho que o Gui colocou muito bem. Quando você traz uma compactação, a tese é que você melhora os teus índices. Agora, o que é muito importante ao entender esse posicionamento? Cada bairro e cada empreendimento, você tem um mix ali de componente, inclusive um perfil de uso, né? Quer dizer, você tem uma área mais médica ou uma área mais estudantil, Sim. você tem, né, um público que valoriza, inclusive, quais questões dentro do empreendimento. E o próprio layout da unidade, não vamos esquecer, né, que ele é importante também, dependendo se você tem uma tipologia de 20 ou 40 metros quadrados. Então, em muitos casos, você pode, inclusive, e é o que a gente procura entender, onde o cliente ele também está posicionado para ter um mix ideal na carteira dele, né? Então, porque essa pergunta tem um cunho pessoal extremamente importante também, né? A visão daquele cliente, ela tá mais de longo prazo ou mais de médio? Ela pretende, né, num horizonte curto, oxigenar o patrimônio dela ou também prover uma diversificação inteligente. Então, o que a gente entende quando a gente olha a nível de investimento é entender muito bem o perfil e os objetivos daquele cliente para sugerir, inclusive, aquele mix ideal. E eu acho que isso torna a gente, né, como olhando também não só para o desenvolvimento do produto, mas na ótica do cliente, de poder vender aquilo que é desejado e necessário para cada um, do que ser aquela máquina de simplesmente Sim. estou, né, empurrando e vendendo o produto. Então, essa construção de entendimento, ela acontece a todo o momento, e a gente com os insumos, com os dados, para poder direcionar, né, o portfólio ideal para cada cliente. E é dinâmico, né? Essa coisa interessante que a gente está vendo, inclusive, talvez do fim do ano para cá, que, né, mudanças ou macro ou de cenários, como vai estar a curva de juros lá para frente, é melhor eu ter mais liquidez daqui a 6 meses ou daqui a 2 anos? A gente está ali acompanhando e direcionando o cliente para que ele esteja preparado
para aquele cenário recomendável, né, seja de novo investimento ou até desinvestimento e reposicionamento da Legal. carteira dele. Eu acho que o Ou Bem então, fala só, muito. só fazer um parênteses, que é legal para a gente trazer até na prática, porque isso que o Ariel falou, eu também percebi muito, que é a adequação dos agregadores da área comum, igual a gente falou que esse aqui tem um podcast, tem um salão aqui, um case assim que eu achei fenômeno, eu esqueci o nome do empreendimento, mas que ele fica próximo da Faculdade de Belas Artes. Ali, Humberto. Humberto, eu não lembro o nome, mas aí, olha que legal. Então, é uma faculdade que tem música, tem cinema, tem arte, tem outras coisas mais relacionadas, né, essas atividades. E aí, no prédio, a gente tem um estúdio de música, tem estúdio de música completo, guitarra, inclusive toquei guitarra lá, tá, gente? Não sei tocar não, mas toquei. Aí tem um cinema. Então, assim, tudo isso, esses dois exemplos que eu tô te dando, é o que a gente está falando assim, por que que o cara vai optar de morar no outro ou no meu? Por quê? Ele está vindo de outras cidades para estudar nessa faculdade. Então, ele vai optar por morar nesse empreendimento porque tem tudo que tem a ver com a faculdade dele. Então, ele vai optar por ficar lá. Isso traz taxa de ocupação, rentabilidade no bolso do investidor que entrou nesse empreendimento. Que é o que a gente fala desde o início, né? O que eu queria complementar é que você fala muito sobre essa questão da gente ter duas coisas sempre simultâneas para o negócio funcionar, que é você acompanhar a tendência do mercado e evoluir junto com a jornada de compra e a experiência desse consumidor, né? E às vezes a companhia ela vai se distanciando da operação muito porque às vezes os donos da companhia, né, o CEO, ele não tá chão de fábrica mais, ele se distanciou tanto da operação da rua, do chão de fábrica, que ele já não consegue mais entender e ter sensibilidade. Eu acho que isso na Vitacom é incrível. A gente consegue ver isso Legal de forma ser- muito nítida e exacerbada, né? A empresa ela tá sempre A buscando gente, isso. a gente enxerga muito, a gente é especialista em marketing, nossa formação é marketing, e eu consigo, pelo menos assim, você falando, a gente vendo sobre a Vitacom, a gente consegue enxergar muito que eu não sei se vocês têm essa visão do marketing, mas é muito baseado no marketing, né? Porque você vai no desejo, você vai... E é um marketing muito atual, muito personalizado, que é isso, um exemplo que você deu, e é muito legal isso. E pra gente, eu queria perguntar isso para você, sobre a importância do marketing, tanto na cultura da empresa, como no desenvolvimento dos projetos, e a gente tem diversos desafios diferentes. Quando você lançou, a gente até teve com a Ale também, ele falou que teve dificuldade. Pô, tô lançando o estúdio. E hoje a gente já tem outra ideia, né? Outros desafios, outros gargalos. E eu queria também que você falasse dos desafios que já passaram e do futuro, para onde que a Vitacom tá indo. Eu sei de um projeto muito legal que a gente falou aqui, mas queria que você falasse, por favor. Ari. Boa. Acho que quando você tem um sonho, um desejo, uma vontade de fazer acontecer, essa questão, né, que você chama marqueteira ou empreendedora, é a essência de você criar algo novo. E como a gente vive isso dia a dia, a gente fala todo dia hoje na companhia, é o dia de se questionar, de se provocar. Essa nossa essência, a gente nunca perdeu ela do dia 1. Então eu vejo que ela é muito natural, ela não é um esforço que a gente faz, e trazendo essa questão cultural, que eu adoro comentar sobre ela, porque uma companhia, no final do dia, ela é reflexo daqueles valores do comportamento que você depois comentou, da parte mais marqueteira ou cultural. Não, são os bons rituais que formam essa cultura na companhia. A Vitacom, inclusive, se tornou uma empresa Great Place to Work, né, na virada do ano, que literalmente, né, você está concatenando as boas vivências de todo mundo que faz parte desse organismo ali para dentro. E a gente tem muitos rituais. Quando vocês falam linha de frente, cara, ao contratar, a inaugurar um ponto, uma loja, ter um alinhamento, qualquer coisa nova que acontece na companhia ou que a gente considera um ritual novo, né? Desde
fundadores e líderes da companhia estão presentes para garantir que essa inquietude, né, que foi feita num ritual importante, ela esteja no patamar e, logicamente, você tem sempre coisas novas acontecendo, né, para subir a régua desse produto ou serviço. Então, eu diria que a gente utiliza muito disso como dia a dia nosso de pisar, né, no barro, em tudo que a gente, né, pode e tem tempo, e lógico, é ouvindo o cliente, é tá entendendo o que faz a diferença, né, atacando uma dor e dando cada vez mais pista para que os novos líderes e as pessoas, né, que hoje vão conduzindo a empresa possam seguir com autonomia essas boas práticas. Que legal. Você queria entrar em qual produto que você estava ali no... É porque a gente estava falando aqui de que a gente teve um desafio no início e tinha um público, né? Que era o público mais jovem. Sim, E agora a gente está pensando em outro público, que é um público gigante, é, né? E que tem, assim, mais uma vez disruptivo, Um né? oceano azul. Um oceano azul e mais uma vez disruptivo. Mais uma vez a Vitacom trazendo, colocando a terceira idade. como uma pauta, né? A mãe pirou quando viu. Eu achei muito legal. Tinha várias outras coisas, né? Mas eu achei muito legal. Queria que você puder falar um pouquinho pra gente sobre essa visão, né? Bom, primeiro, a gente está muito contente em expandir oficialmente, né, fazendo o primeiro projeto que a gente denomina, né, brasileiro tropicalizado, pensado e adaptado para atender esse público, né, de 60 a mais e outros também que estão em busca do quê? De uma qualidade de vida com cuidados específicos, né, muito bem feitos em termos de serviço, ou seja, você tem ali um posto, né, muito bem preparado de enfermagem, profissionalizado, com os melhores curadores, com melhores serviços, ou seja, se você está atendendo, né, um público mais jovem e você tem ali aquela balada, aquela academia, então você vai ter espaços ali de dança, de cultura, de arte, de lazer, de cuidados de alimentação, de hidromassagem, ou seja, você está apto para servir, seja aquele que precisa de um cuidado médico de qualquer idade que ele está passando por um momento, seja de wellness, ou educação, ou recuperação, e lógico, atacando esse público mais longe. E eu queria voltar para contar essa história que marcou muito, porque a gente estuda esse mercado há mais de 10 anos e vem seguindo tanto o que vem acontecendo na companhia e, logicamente, com o que iria acontecer na pirâmide, né, paulista, brasileira, nesse meados e fim da década, onde, né, você tem ali indo 70 milhões né, de terceira idade sendo literalmente chegando consolidados no país. E isso que eu vou comentar tem quase 10 anos. A gente estava num empreendimento nosso no meio dos Jardins, cara, muito descolado, pé direito triplo, escada rolante, aquele empreendimento que naquela época ainda, né, de inovação que a companhia estava atacando públicos, enfim, né, mais de meia idade e tal, ou jovens queriam morar, e de repente a gente viu uma série de adquirentes com seus 60, 70 anos. Até então, tudo bem, pode ser um investidor diversificando, né? Bons curiosos, dados bastante manuais naquela época ainda ali. A gente foi para a pesquisa de campo logo nos dias seguintes, quem eram essas pessoas que estavam adquirindo. E, surpreendam-se ou não, eram moradores ali ao lado, em apartamentos dos seus 150 a 300, 400 metros quadrados, que um dia já tiveram 3, 4, 5 moradores naquele apartamento e que estavam literalmente vivendo sozinhos. E naquela época, naquela situação ainda
né? Sem todos os serviços, as experiências, house, tudo que a gente está comentando, pô, eu preciso de uma coisa simples para tocar o meu dia a dia. Então, muito interessante cruzar esse tipo de história de 10 anos que a gente foi percebendo no business e, logicamente, achar o timing ideal para colocar um produto, né, que não tem nada, né, de grande surpresa no que representa a necessidade, Uhum. né, dentro da cidade de São Paulo para esse público, mas é muito bom saber o quanto do nosso preparo e de informação, além de toda a área de serviço que remete a esse tipo de empreendimento, já foi consumida, preparada e aplicada no empreendimento novo. Então a gente está muito animado no que isso representa para uma carteira, né, pessoal de Sim. investimento para aquela pessoa que vai usar. Não dá até falar em diversificação aqui, não. É um posicionamento muito necessário para todas as famílias, para os bairros que a gente estão inseridos, e a gente vê isso um potencial enorme e um preparo para estar colocando nos principais bairros, ainda com uma curadoria ainda mais específica, sabendo que esse público, lógico, na questão seja de acessos, de parte plana e várias outras coisas, além de dentro do empreendimento, você precisa tomar um cuidado, ou no nosso caso, tendo, né, a escolher esse ponto ideal para ter qualidade nesse público. É incrível. E, logicamente, falando rápido aqui também, ele tem opções, né, de tamanhos. Ele pode ter 30 metros, 60, 90, pode ter um acompanhante ali junto com ele ou não. Quer dizer, uma coisa incrível aí que Incrível, não tem cara. acesso aí Eu- a E isso. além de tudo, que eu acho que, por mais que a gente tá falando de uma companhia enorme, gigante, incrível, a gente tá falando de um CNPJ, né? E por trás de todo CNPJ a gente sabe que tem CPFs. E os CPFs são mais maravilhosos ainda por trás disso, porque a gente viu que a cabeça da empresa teve um sinal, né, lá atrás, há 10 anos, e ela não deixou aquilo passar despercebido, ela teve sensibilidade de tratar durante alguns anos e identificar Eu, que a eu gente acho poderia assim, trazer um... um parênteses que eu acho que é o produto perfeito quando você consegue atingir um público de mercado que ainda não está inexplorado, que é grande, é um mercado de quase 2 trilhões de reais que a gente estava vendo, já tem até o nome, né? Chama economia prateada. Uhum. E você tem esse viés social, porque você está tirando uma dor e você está trazendo uma oportunidade para o investidor. Então, uma dor por quê? Vou te falar o que a gente está passando na minha família. A gente tem o meu avô, por exemplo, tem uma condição super legal. Ele tá morando, tem cuidador, faxineira, pessoa que cozinha e tudo mais. Tem um custo muito grande. E mesmo assim não resolve outra dor, que é quando você vai ficando mais velho, infelizmente você vai perdendo os amigos, familiares, tem as rotinas dele, não tem aquela Fator visita. comunidade, né? E isso perde longevidade. Então você tem esse problema, porque você tem que ocupar o tempo, né? A pior coisa do mundo é a pessoa que não tem o tempo ocupado. Então, se você tem condição, você tem isso, essa estrutura, mas não tem a parte comunidade. E se você não tem condição, qual que é a outra coisa? Vai cair no colo dos filhos. O filho que vai ter que cuidar. Às vezes vai ter que pôr o pai dentro de casa, aí vai ter que ter um cuidador, vai ter que comprometer qualidade de vida, de poder sair, de privacidade, enfim, vai ter milhares de outras coisas. Autonomia, principalmente, né, Gui? Que faz, pô, a pessoa. É um ou outro, entendeu? Você quer estar perto também da família, né? Ou você isola muito o cara e cria uma questão logística, que é o oposto aqui do que a gente, É. né, coloca para não. Se você não consegue ver a Que, pessoa. Mas então, esse aspecto de comunidade é tão importante porque você anda junto o bem-estar com a Uhum. longevidade, né? E a Pessoas do comunidade mesmo momento de vida. ela pega muito, né, onde você tem a melhor qualidade de vida, linkando essa, né, essa extensão também, é quando você tá ali morando e frequentando e articulando com diferentes
E é um Pessoas negócio e idades que é incentivado E é isso. um negócio muito massa, porque assim, a gente tem uma cultura, né, mineira, né? O mineiro, quando ele vai ficando mais velho, ele quer fazer o quê? Quer ir pra roça, ele quer ir pro sítio, né? E muitas das vezes nem passa na cabeça dele. E outra, aqui em São Paulo já é um estilo diferente. Eu tenho uma condição de estar muito bem situado com todos esses apoios, esses serviços. Eu não preciso ir pra roça, né? Como você diz, eu não preciso ir pra longe pra ter sossego, pra ter tranquilidade. E muitas das vezes o sossego, a tranquilidade tá muito atrelada àquela questão de ser cuidado, né? E eu acho que esse cuidado, ele vem atrelado à experiência que o projeto, que é um produto do futuro, assim, né? Tão perto, já um presente pra gente, né? De um produto diferente. E que traz também um hype pra a gente mostrar que a gente inova mais uma vez, né? Trazendo algo que o próprio mercado desconhece. A gente tá falando de um projeto para atender, né? Os 60 mais. E eu acho que, assim, com um grande diferencial, mas sabendo que a receita que funciona hoje, né? Que aqui a gente está dentro de um estúdio de podcast, que é uma parte agregada de um empreendimento que gera receita com o que a gente está fazendo aqui agora, com o próprio empreendimento, além de todos os serviços. Então, assim, como diz a gente, né? Juntou a fome com a vontade de comer, ficou tudo isso. muito bom, né? Eu acho que o investidor, ele, além de perder tempo e ficar batendo cabeça com coisas que não tem a rentabilidade que ele busca, às vezes quem está explicando sobre investimento também não tem esse conhecimento necessário e embasado em situações reais, com cases de sucesso que a Vitacom, né, tem vários, né, o Gui tem vários contatos, vários clientes que já compraram, que compram, e não é uma vez, né, você compra, você investe, ficou bom, ficou legal, teve um retorno, você passa pro próximo. Quantos Vitacom você tem? 13. 13, o rapaz tem 13 E aí, No gente, último tinha 11, agora 13. e aí a gente tem que entender também que o Guilherme, ele tá falando aqui como um investidor. Uhum. Ele, né, ninguém faz, né, gente? O Guilherme, ele trabalhou muito para conseguir esse dinheiro para comprar isso. Sim. Se, como um investidor, você só compraria se a gente tivesse um mix. E a Vitacom, só dessa conversa aqui, gente, nós temos aqui um bate-papo aqui que a gente já falou sobre como que a Vitacom busca fazer esse mix, né? A Vitacom faz isso pelos investidores. Então, quem tem, compra mais. Vai ficar feliz. A gente também é investidor também. A gente não chegou ainda no número do Gui, né, Lele? Mas assim, né? Quem sabe. A gente tá... Ano que vem a gente... Mas assim, a ideia é ter um parceiro para diversificar seu investimento no mercado imobiliário e para trazer investimentos que vão alavancar o patrimônio e de uma forma inteligente, né? De uma forma que traz... E aí, né, nós estamos falando de rentabilidade, mas tem outra coisa muito importante que é a valorização dos imóveis também. Sim. E imóvel que é mais rentável, ele valoriza mais, isso é natural, né? Então, realmente é um investimento, totalmente diferenciado, um investimento que a gente sabe que investir em imóvel já não tem erro, mas agora investir em imóvel que tem todo esse pensamento e essa, eu acho que não só da escolha dos imóveis, que isso a gente já sabe da expertise, mas assim, a gente já ouviu o pessoal da Vitacom, né, o Ariel, o Ale, a Bruna, você também, que é um embaixador, né, o Gustavo Lima aqui da Vitacom. Mais bonito, mais forte. mas eu acho que... O que você, Ciro? Eu não entendi. O cara é bom, né? Mas o que você falou é verdade, porque assim, o negócio quando é bom, a gente fala que todos os lados têm que ganhar. Então a Vitacom, por exemplo, nesse exemplo que a gente estava falando do Senior Living, né? Pode falar o nome do produto? Pode? Senior Living. Boa. Então, nós estamos falando que é uma consultora que logicamente tem a margem dela, o investidor vai ter um produto rentável e quem está morando lá vai ganhar qualidade de vida. Quem que perdeu nesse processo? Todo Ninguém. mundo ganha. Esse é o bom negócio. Esse é o bom negócio, onde todos ganham. Então, isso pode parecer clichê, mas é um bom negócio para todo mundo que está ali. Então, por que não investir num produto desse? Exatamente. Eu acho que assim, né, nesse movimento, tudo que, vamos falar até que é bom, dura pouco. E para quem ficou com aquele gostinho de quero mais, de quero saber mais, quero entender um pouco mais, a gente, né? Que dia que vai ser? Vamos falar do Multishow. Pode já soltar. Pode chama aí, ó. Show. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente vai... O Roadshow primeiro, né? O Roadshow é um evento que a gente faz, a gente sabe que, como todo bom mineiro gosta de pegar, né? Gosta de ver. Ah, gostei, tô vendo aqui, legal, mas cadê? Então, o Roadshow, literalmente, a gente traz a equipe da Vitacom aqui de São Paulo
para Belo Horizonte para poder sempre apresentar um empreendimento novo. A gente sempre leva com alguma condição especial para o evento, tá? Que se bater lá na porta da Vitacom não vai ter, né? E Não é à toa que o rapaz é um embaixador. eu sempre dou uma chorada, eu sempre falo lá, Boa. eu falo, gente, eu vim, já chorei, já tá mastigado aqui para vocês, tá? Então, acredita, eu sempre venho e converso antes aqui para poder levar. Então, o Roadshow a gente leva os empreendimentos da Vitacom para Belo Horizonte para o pessoal entender, conversar com a equipe. O Ariel já foi algumas vezes, tirar algumas dúvidas e o formato do evento a gente faz primeiro uma abertura que a gente fica lá conversando e tudo mais, né, entre as próprias mesas. Depois a gente faz uma apresentação das oportunidades que a gente levou e depois tem um jantar. Então a gente varia de cada lugar. O podcast vai antes do dia 15 pro ar? Vai. Então, no dia 15, agora de abril, a gente vai fazer um evento na terça-feira, lá na 68 Pizzaria, e a gente vai levar também um outro produto disruptivo da Vitacom, que é eu falo que é uma diversificação dentro do mercado imobiliário, porque a gente estava falando de estúdio, falamos agora para 60 mais, e agora tem uma outra questão que a Vitacom está vindo forte, que eu achei muito legal, que a gente vai falar em primeira mão lá, que é o lançamento do House Bela Sintra. Então, já é um prédio mega, ultra bem localizado. Eu, inclusive, estou hospedado nele. Adoro lá, faço tudo a pé. Desde academia, restaurante, cafeteria, vou para o escritório. Então, mega bem localizado nos Jardins, que dispensa apresentação. Já é um baita empreendimento. Mas a Vitacom, pelo posicionamento do produto, ela falou assim, vamos fazer um estúdio mais focado no público de alto padrão. Então, a gente vai conseguir subir a diária. Para a gente subir a diária, o que a gente precisa ter? Que a gente falou aqui agora, agregar serviço para o empreendimento. Então, vai ser um produto totalmente diferenciado do que tem no mercado. Ele vai ter, vou dar alguns exemplos. O spa vai ser da L'Occitane. Várias assinaturas, né? Então, não sei nem se posso falar. Vamos falar já? Aí, então eu tô falando. Vai sair, Gente. Então, pronto, já foi validado aqui. Já era, agora vai. Então, o Spa L'Occitane. Então, a academia vai ser assinada pela Trackfield. Trouxeram uma curadoria de alguns professores desses top do mercado. Eu esqueci o nome deles. Mas você vem lá no Totem, reserva a aula do cara. Vai ter uma loja da Trackfield. A adega vai ser curada pela empresa. Zario. Então, assim, tudo focado para agregar o máximo de serviço e mais. Aí você tem um produto totalmente disruptivo, com esse tanto de serviço, com a média de diária de produtos muito inferiores. Porque esse é um dos cuidados que eu falei que a Vitacom é muito baseada em dados. Então, algumas consultoras pegam, é o que a gente está falando, monta um tijolo e fala assim, vende. E não é assim. Então, primeiro tem esses vários estudos, um deles é do que vai concorrer com a gente e a gente poder entregar mais pelo mesmo preço ou até menos. Então, é um produto, assim, totalmente fora da curva, marcando uma entrada muito forte nesses, para mais de alto padrão, né? Numa mega localização, pouquíssimas unidades e a gente vai levar para Belo Horizonte em primeira mão. E uma novidade, que eu também não sei se pode falar, que se não puder a gente corta, mas pra gente que é mineiro, que gosta de, ver, pegar, cadê, como é que é esse negócio todo. Meu irmão, tecnologia em altíssima qualidade, em altíssimo nível, pra você imergir dentro do empreendimento, entender cada detalhe, cada cuidado, como foi pensado, carinho para construir toda essa infraestrutura para oferecer para o consumidor final o melhor serviço, empregar a melhor necessidade que ele tem ali diante daquilo que, né, o investidor mais tem de preocupação, né? Pô, vai alugar, vai ficar alugado, eu tenho rentabilidade, não tem? Cara, isso tudo já está garantido. Eu acho que esse episódio aqui desmistificou tudo isso e, obviamente, você não vai perder o roadshow que o Gui falou aqui, de conseguir imergir dentro do projeto e entender cada detalhe, ver o apartamento com decoração, sem decoração, qual o tamanho, como ele vai ficar, né? Eu acho que as áreas comuns, com todo esse detalhamento, eu acho que a gente vai conseguir fazer algo, né, muito memorável e, obviamente, quem ficar de fora, como diz a Bruna, quem não comprar no roadshow não compra mais, né? Acaba tudo no dia. E esse eu vou dar um depoimento para o povo não achar que é papo de vendedor. Quando eu comecei a trabalhar na Vitacom, aí o povo falava, vende 100% do projeto em até 90 dias. Eu falei, quê? Não.
Só que o que acontece? Eu vi na prática que o povo fica louco lá na hora que lança. Por quê? Nós estamos falando de um ativo bem localizado, com rentabilidade projetada, que vai ser acima da média que a pessoa tem, e mais, como tem essa solução com a House, que pode mobiliar e decorar e fazer a gestão tudo opcional, igual eu falei, mas aí o cara tem rentabilidade, localização e zero dor de cabeça. O que acontece? O cara pode investir de qualquer lugar do mundo. Então, quando você faz um lançamento imobiliário da Vitacom, como é um ativo imobiliário e não um imóvel comum, você, por exemplo, vai lançar em Belo Horizonte. Só o mercado de Belo Horizonte ou talvez de Minas vai absorver esse produto. Tem uma velocidade de venda porque tem número limitado de pessoas. Aqui não. O mundo inteiro pode comprar. E tem muita gente, inclusive de fora, que a gente já está cansado de ver, o cara muda lá para Inglaterra, por exemplo, faz o patrimônio dele, o sonho dele é voltar para o Brasil, mas ele quer voltar com um colchão de conforto. O cara vai e investe aqui. Na hora que o produto está pronto, rentabilizando, ele volta. Então, a velocidade de venda é muito rápida, porque o mercado é global. Então, vai acabar. Galera, foi muito, muito top o episódio hoje. Como, né, a gente fala, né, tudo que é muito bom dura pouco, né? Fica esse gostinho. Mas eu queria deixar agora um recado especial para finalizar com o Ariel, falando para você que é investidor diretamente o que você não pode deixar de fazer para sair na largada, na frente, nesse investimento aí e nas novidades que a Vitacom também está trazendo. Basicamente, o recado é: o nosso mercado ele é muito dinâmico e ele traz grandes oportunidades a todo momento. Nós estamos aqui suando a camisa, literalmente, para trazer as coisas boas. E é lógico que quem se antecipa aos movimentos, né, bebe a água limpa. A hora certa de você entrar no negócio é onde você tem o que a gente chama, né, da largada, de um primeiro tiro. Por quê? Porque à medida que você traciona o empreendimento, a valorização não só no longo prazo ela acontece, mas inclusive já na segunda metade, na última perna de decolagem. Então, quando você soma localização, produto, serviço, experiência nova, com uma oportunidade real de composição de custo, porque o segredo para você também, né, vender bem é comprar bem comprado. Então, a gente tem aí uma inteligência muito forte para conseguir oferecer essa primeira leva de produto a valores e condições muito importantes e, logicamente, uma inteligência aí por trás para continuar dando esse voo. Então, grudem, embarquem aqui conosco. Então, tendo grandes resultados logo nesse início do ano e, principalmente, um planejamento sólido para lidar com tudo que a gente construiu nos últimos 24 meses, que serão aplicados aí ao longo desse ano aqui. Bom, pessoal, Show de bola, né, turma? Vamos deixar esse... Muito legal, né? Um episódio sensacional. Obrigado, Gui, novamente. Já é figurinha, já, né? Carimbado, isso é nosso. Ariel, muito obrigado pelo seu tempo. Sabemos como é que é corrido, mas foi uma aula, né? De como aplicar, principalmente... A gente fala muito sobre isso, né, Leleco? De ouvir nosso cliente, de entender, de ver que, às vezes, você fica olhando muito pro mercado... E esquece de olhar para quem tá ali, quem que é seu cliente já, em entender como você pode melhorar cada uma das experiências que a gente gera e do produto também, né? Desenhar o produto em cima de para quem que é mesmo. E vocês estão de parabéns, a Vitacom é um orgulho de ser brasileira, da gente ser parceiro, da gente ter essa conexão, porque realmente é uma das empresas que fazem a diferença no mercado imobiliário. Parabéns. Começando, vamos junto. Vamos junto, turma. Valeu, pessoal. Boa. Boa. Aí.